assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Flynn é procurado pelas autoridades há algum tempo. Agora, foi colocada uma recompensa pela sua cabeça. Ele está em fuga e encontra uma torre abandonada em meio à floresta e acha esse lugar perfeito para se esconder dos soldados que o perseguem. Dentro dessa torre, ele é recebido com uma panelada na cabeça e acaba descobrindo que este lugar é o lar de Rapunzel, uma jovem com longos cabelos loiros que esconde diversos segredos. Sem saber como é viver no mundo exterior, ela sonha, um dia, em poder sair daquela torre. E Flynn resolve ajudar Rapunzel nesta jornada. Os cabelos dela atrapalham um pouco, mas ela sabe usá-los como ninguém para se defender. A jornada de Flynn e Rapunzel lhes reserva muitas surpresas, pois os longos cabelos de Rapunzel escondem um segredo mágico que será revelado no decorrer dessa emocionante história. A fantástica história de uma princesa aprisionada por uma rainha má, que descobre segredos sobre o seu passado que podem libertá-la deste domínio para sempre. Era uma vez uma gotinha de sol que caiu do céu e virou uma flor mágica. Essa flor tinha um poder incrível. Ela podia curar tudo. Aí veio uma senhora bem velhinha e egoísta chamada Gothel, que encontrou essa flor e escondeu só para ela, para se manter jovem e bonita para sempre. Só que o tempo passou, e o rei e a rainha de um reino ficaram doentes. Eles estavam esperando um bebê e a rainha quase morreu. Os guardas do reino acharam a flor mágica, fizeram um chá com ela e deram para a rainha. Ela ficou bem de novo e logo nasceu uma menininha linda de cabelo dourado, a princesa Rapunzel. O problema é que o cabelo da Rapunzel tinha o mesmo poder da flor mágica. E a dona Gothel descobriu. O que ela fez? Invadiu o castelo à noite, roubou a bebê e fugiu. Escondeu a criança numa torre super alta, no meio da floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A menina cresceu achando que Gothel era sua mãe. Mas Gothel não era boazinha, não. Ela só queria o poder do cabelo da Rapunzel para continuar jovem. Enquanto isso, no castelo, os pais da princesa ficaram arrasados. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eles soltavam várias lanternas flutuantes no céu, na esperança de que um dia ela visse e voltasse para casa. Corta para Rapunzel. Ela já é adolescente e vive presa nessa torre com a mãe Gothel, sem poder sair nunca. Só que tem um detalhe. Todo ano, no dia do aniversário dela, aquelas luzes aparecem no céu, e ela morre de vontade de ir ver de perto. Ela sente que aquilo tem algo a ver com ela, mas Gothel sempre inventa desculpa para não deixá-la sair. Agora entra um cara chamado Flynn Rider. Ele é um ladrão esperto e charmoso que vive fugindo dos guardas. Um dia, ele rouba uma coroa do castelo e foge com 2 irmãos brutamontes que ajudaram ele. Só que Flynn dá uma de espertinho, trai os irmãos, pega a coroa só para ele e sai correndo. É nessa fuga maluca que ele encontra a torre de Rapunzel escondida no meio da floresta. Ele escala a torre achando que vai se esconder por um tempinho, mas não contava com uma frigideira. Sim, isso mesmo, uma frigideira. Assim que Flynn entra na torre, Rapunzel mete uma panelada na cabeça dele e deixa o cara desacordado no chão. Ela fica meio nervosa porque é a primeira vez que vê alguém diferente da Gothel, mas também fica curiosa. Esse cara veio de fora, é a chance dela de ir ver as luzes. Flynn acorda amarrado numa cadeira com os cabelos gigantes da Rapunzel. Ela esconde a coroa que ele roubou e faz uma proposta. Você me leva para ver as luzes, e aí eu devolvo a coroa. Ele não gosta muito da ideia, mas está preso, sem saída. Então aceita. Antes de sair, Rapunzel tem um monte de emoções misturadas. Ela está animada, mas também morrendo de medo da Gothel descobrir. Afinal, ela vive ouvindo que o mundo lá fora é perigoso, que tem gente má, que ela não vai sobreviver sem a mãe. Mesmo assim, Rapunzel cria coragem. Pega sua frigideira de confiança, chama Flynn e parte para fora da torre pela primeira vez na vida. E aí começa a aventura de verdade. Ela pisa na grama, sente o vento, vê o céu aberto, tudo isso pela primeira vez. É um momento mágico. Mas Flynn só quer saber de pegar a coroa de volta e fugir. Ele acha que vai se livrar dela rapidinho, mas está muito enganado. Enquanto eles seguem viagem, Gothel descobre que a torre está vazia. E adivinha? Ela fica furiosa. Não por preocupação com Rapunzel, mas porque agora ela pode perder o cabelo mágico e envelhecer de vez.
Então ela também sai em busca da menina, decidida a trazê-la de volta de qualquer jeito. Então, Rapunzel e Flynn acabaram de sair da torre. Ela tá toda empolgada com o mundo lá fora. Pula, corre, rola na grama, até conversa com uma borboleta. Mas ao mesmo tempo, fica cheia de culpa por ter desobedecido Gothel. Um minuto tá gritando de alegria, no outro tá chorando e dizendo: "Sou uma filha terrível." Flynn só observa, sem saber o que fazer. Ele só quer pegar a coroa e cair fora, mas percebe que isso vai dar mais trabalho do que pensava. Flynn então tem uma ideia: levar Rapunzel a um lugar cheio de bandidos perigosos para ver se ela se assusta e desiste da aventura. Eles vão até uma taverna chamada Pé de Esporo, um lugar esquisitão cheio de caras mal encarados. Flynn pensa: é agora que ela desiste e volta para a torre. Só que, surpresa, Rapunzel não se assusta. Ela faz amizade com os bandidos. Sério. Ela começa a conversar com eles, pergunta os sonhos deles e canta uma música que todo mundo acaba entrando junto. A taverna vira um karaokê animado. Os caras grandões falam que querem ser pianistas, floristas, dançarinos, e no final, todos ficam do lado dela. Quando os guardas aparecem procurando Flynn, os bandidos ajudam os dois a escaparem por um túnel secreto. Só que a fuga continua. Os guardas, o cavalo Maximus, sim, um cavalo super determinado, e até os irmãos Brutamontes que Flynn traiu estão atrás deles. No meio disso tudo, Rapunzel e Flynn acabam presos numa caverna que começa a encher de água. A coisa fica tensa. Eles acham que vão morrer ali. E é aí que Flynn conta seu verdadeiro nome, Eugene Fitzherbert. Pela primeira vez ele mostra quem ele realmente é. Mas calma, eles não morrem. Rapunzel, com seus cabelos mágicos, acende uma luz e encontra a saída. Eles escapam e pela primeira vez ficam sozinhos sem ninguém atrás. Eles se abrem um para o outro. Flynn fala da vida difícil que teve, de como inventou o nome Flynn Rider, porque queria ser como os heróis dos livros. E Rapunzel conta que está realizando um sonho só de ver o mundo lá fora. Dá pra ver que os dois estão começando a se gostar de verdade. Aí vem a manhã seguinte. E quem eles encontram? O cavalo Maximus de novo. Mas dessa vez, Rapunzel dá um jeitinho nele. Faz carinho, conversa, até convence o cavalo a deixar Flynn em paz por um dia, só para ela poder ver as lanternas. Eles seguem viagem juntos, e nesse tempo, a amizade entre Rapunzel e Flynn só cresce. Eles viram um trio super estranho e divertido. A garota do cabelo mágico, o ladrão que virou gente boa e o cavalo teimoso. Enquanto isso, Gothel não tá parada. Ela vai atrás dos irmãos Brutamontes e faz um plano maligno. Ela quer fazer Rapunzel acreditar que Flynn só tá com ela por causa da coroa. A ideia é plantar a dúvida na cabeça da menina e fazê-la voltar pra torre por vontade própria. E o plano tá indo muito bem. Mas antes disso, vem uma das cenas mais lindas do filme: o passeio de barco. Flynn leva Rapunzel para ver as lanternas. Eles sentam no barquinho e... uau! Centenas de lanternas sobem no céu. A música toca, eles se olham, o clima fica mágico. Rapunzel entrega a coroa para Flynn, mostrando que confia nele. E Flynn... bom, ele tá completamente apaixonado. Só que aí o plano da Gothel entra em ação. Quando Flynn vai entregar a coroa para os irmãos Brutamontes e se livrar de vez da vida de ladrão, ele é traído. Os caras amarram ele num barco e o mandam embora sozinho, bem na frente da Rapunzel. Ela vê tudo e acha que ele fugiu com a coroa. Nesse momento, Gothel aparece do nada. Finge que veio salvar a menina e faz ela acreditar que tudo foi uma ilusão, que o mundo é cruel e que ela devia ter escutado a mãe. Rapunzel, triste e confusa, volta para a torre com Gothel. Então, lembra que Rapunzel voltou para a torre achando que o Flynn, ou melhor, Eugene, tinha abandonado ela? Pois é, ela tá lá, triste, com o coração partido, sem entender nada. Gothel tá toda feliz porque acha que ganhou de novo. Mas aí, aos pouquinhos, Rapunzel começa a ligar os pontos. Ela começa a olhar para umas pinturas antigas que ela mesma tinha feito nas paredes da torre desde criança. Aí percebe um detalhe. Aquele símbolo do sol, que aparece nas bandeiras do reino, tá em tudo quanto é canto das pinturas. E aí, bum, a ficha cai. Ela é a princesa desaparecida. Rapunzel se lembra da história da bebê que sumiu, das lanternas que aparecem todo ano no dia do seu aniversário, das imagens que ela pintava sem nem saber porquê. E percebe, eu sou aquela bebê, aquela menina sou eu. Foi tudo um plano da Gothel para esconder a verdade e manter ela presa. Agora ela tá furiosa.
e quer respostas. Enquanto isso, Eugene está lá amarrado num barco, preso pelos irmãos Brutamontes, e sendo levado de volta para o castelo para ser preso de verdade. Só que ele não fica preso por muito tempo, não. Lembra dos bandidos da taverna? Aqueles grandalhões que viraram amigos da Rapunzel? Eles ajudam Eugene a escapar. E quem lidera tudo? O cavalo Maximus, claro. Esse cavalo é praticamente um herói da história, sério. Eugene corre desesperado para a torre, porque sabe que alguma coisa tá errada. Quando ele chega, sobe correndo e... pá! Gothel já tá esperando. Ela o esfaqueia. Sim, isso mesmo, uma facada. Eugene cai no chão, fraco, e Rapunzel fica desesperada. Ela quer salvar ele de qualquer jeito, mas Gothel ainda tá tentando fugir com ela. Flynn é procurado pelas autoridades há algum tempo. Agora, foi colocada uma recompensa pela sua cabeça. Ele está em fuga e encontra uma torre abandonada em meio à floresta e acha esse lugar perfeito para se esconder dos soldados que o perseguem. Dentro dessa torre, ele é recebido com uma panelada na cabeça e acaba descobrindo que este lugar é o lar de Rapunzel, uma jovem com longos cabelos loiros que esconde diversos segredos. Sem saber como é viver no mundo exterior, ela sonha, um dia, em poder sair daquela torre. E Flynn resolve ajudar Rapunzel nesta jornada. Os cabelos dela atrapalham um pouco, mas ela sabe usá-los como ninguém para se defender. A jornada de Flynn e Rapunzel lhes reserva muitas surpresas, pois os longos cabelos de Rapunzel escondem um segredo mágico que será revelado no decorrer dessa emocionante história. A fantástica história de uma princesa aprisionada por uma rainha má, que descobre segredos sobre o seu passado que podem libertá-la deste domínio para sempre. Era uma vez uma gotinha de sol que caiu do céu e virou uma flor mágica. Essa flor tinha um poder incrível. Ela podia curar tudo. Aí veio uma senhora bem velhinha e egoísta chamada Gothel, que encontrou essa flor e escondeu só para ela, para se manter jovem e bonita para sempre. Só que o tempo passou, e o rei e a rainha de um reino ficaram doentes. Eles estavam esperando um bebê e a rainha quase morreu. Os guardas do reino acharam a flor mágica, fizeram um chá com ela e deram para a rainha. Ela ficou bem de novo e logo nasceu uma menininha linda de cabelo dourado, a princesa Rapunzel. O problema é que o cabelo da Rapunzel tinha o mesmo poder da flor mágica. E a dona Gothel descobriu. O que ela fez? Invadiu o castelo à noite, roubou a bebê e fugiu. Escondeu a criança numa torre super alta, no meio da floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A menina cresceu achando que Gothel era sua mãe. Mas Gothel não era boazinha, não. Ela só queria o poder do cabelo da Rapunzel para continuar jovem. Enquanto isso, no castelo, os pais da princesa ficaram arrasados. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eles soltavam várias lanternas flutuantes no céu, na esperança de que um dia ela visse e voltasse para casa. Corta para Rapunzel. Ela já é adolescente e vive presa nessa torre com a mãe Gothel, sem poder sair nunca. Só que tem um detalhe. Todo ano, no dia do aniversário dela, aquelas luzes aparecem no céu, e ela morre de vontade de ir ver de perto. Ela sente que aquilo tem algo a ver com ela, mas Gothel sempre inventa desculpa para não deixá-la sair. Agora entra um cara chamado Flynn Rider. Ele é um ladrão esperto e charmoso que vive fugindo dos guardas. Um dia, ele rouba uma coroa do castelo e foge com 2 irmãos brutamontes que ajudaram ele. Só que Flynn dá uma de espertinho, trai os irmãos, pega a coroa só pra ele e sai correndo. É nessa fuga maluca que ele encontra a torre de Rapunzel escondida no meio da floresta. Ele escala a torre achando que vai se esconder por um tempinho, mas não contava com uma frigideira. Sim, isso mesmo, uma frigideira. Assim que Flynn entra na torre, Rapunzel mete uma panelada na cabeça dele e deixa o cara desacordado no chão. Ela fica meio nervosa porque é a primeira vez que vê alguém diferente da Gothel, mas também fica curiosa. Esse cara veio de fora, é a chance dela de ir ver as luzes. Flynn acorda amarrado numa cadeira com os cabelos gigantes da Rapunzel. Ela esconde a coroa que ele roubou e faz uma proposta. Você me leva para ver as luzes, e aí eu devolvo a coroa. Ele não gosta muito da ideia, mas está preso, sem saída, então aceita. Antes de sair, Rapunzel tem um monte de emoções misturadas. Ela tá animada, mas também morrendo de medo da Gothel descobrir. Afinal, ela vive ouvindo que o mundo lá fora é perigoso, que tem gente má, que ela não vai sobreviver sem a mãe. Mesmo assim, Rapunzel cria coragem,
pega sua frigideira de confiança, chama Flynn e parte para fora da torre pela primeira vez na vida. E aí começa a aventura de verdade. Ela pisa na grama, sente o vento, vê o céu aberto, tudo isso pela primeira vez. É um momento mágico. Mas Flynn só quer saber de pegar a coroa de volta e fugir. Ele acha que vai se livrar dela rapidinho, mas está muito enganado. Enquanto eles seguem viagem, Gothel descobre que a torre está vazia. E adivinha? Ela fica furiosa. Não por preocupação com Rapunzel, mas porque agora ela pode perder o cabelo mágico e envelhecer de vez. Então ela também sai em busca da menina, decidida a trazê-la de volta de qualquer jeito. Então, Rapunzel e Flynn acabaram de sair da torre. Ela tá toda empolgada com o mundo lá fora. Pula, corre, rola na grama, até conversa com uma borboleta. Mas ao mesmo tempo, fica cheia de culpa por ter desobedecido Gothel. Um minuto tá gritando de alegria, no outro tá chorando e dizendo: "Sou uma filha terrível." Flynn só observa, sem saber o que fazer. Ele só quer pegar a coroa e cair fora, mas percebe que isso vai dar mais trabalho do que pensava. Flynn então tem uma ideia: levar Rapunzel a um lugar cheio de bandidos perigosos, para ver se ela se assusta e desiste da aventura. Eles vão até uma taverna chamada Pé de Esporo, um lugar esquisitão cheio de caras mal encarados. Flynn pensa: é agora que ela desiste e volta para a torre. Só que, surpresa, Rapunzel não se assusta. Ela faz amizade com os bandidos. Sério. Ela começa a conversar com eles, pergunta os sonhos deles e canta uma música que todo mundo acaba entrando junto. A taverna vira um karaokê animado. Os caras grandões falam que querem ser pianistas, floristas, dançarinos, e no final, todos ficam do lado dela. Quando os guardas aparecem procurando Flynn, os bandidos ajudam os dois a escaparem por um túnel secreto. Só que a fuga continua. Os guardas, o cavalo Maximus, sim, um cavalo super determinado, e até os irmãos Brutamontes que Flynn traiu estão atrás deles. No meio disso tudo, Rapunzel e Flynn acabam presos numa caverna que começa a encher de água. A coisa fica tensa. Eles acham que vão morrer ali. E é aí que Flynn conta seu verdadeiro nome, Eugene Fitzherbert. Pela primeira vez ele mostra quem ele realmente é. Mas calma, eles não morrem. Rapunzel, com seus cabelos mágicos, acende uma luz e encontra a saída. Eles escapam e pela primeira vez ficam sozinhos sem ninguém atrás. Eles se abrem um para o outro. Flynn fala da vida difícil que teve, de como inventou o nome Flynn Rider, porque queria ser como os heróis dos livros. E Rapunzel conta que está realizando um sonho só de ver o mundo lá fora. Dá pra ver que os dois estão começando a se gostar de verdade. Aí vem a manhã seguinte. E quem eles encontram? O cavalo Maximus de novo. Mas dessa vez, Rapunzel dá um jeitinho nele. Faz carinho, conversa, até convence o cavalo a deixar Flynn em paz por um dia, só para ela poder ver as lanternas. Eles seguem viagem juntos, e nesse tempo, a amizade entre Rapunzel e Flynn só cresce. Eles viram um trio super estranho e divertido. A garota do cabelo mágico, o ladrão que virou gente boa e o cavalo teimoso. Enquanto isso, Gothel não tá parada. Ela vai atrás dos irmãos Brutamontes e faz um plano maligno. Ela quer fazer Rapunzel acreditar que Flynn só tá com ela por causa da coroa. A ideia é plantar a dúvida na cabeça da menina e fazê-la voltar para a torre por vontade própria. E o plano tá indo muito bem. Mas antes disso, vem uma das cenas mais lindas do filme: o passeio de barco. Flynn leva Rapunzel para ver as lanternas. Eles sentam no barquinho e... uau! Centenas de lanternas sobem no céu. A música toca, eles se olham, o clima fica mágico. Rapunzel entrega a coroa para Flynn, mostrando que confia nele. E Flynn... bom, ele tá completamente apaixonado. Só que aí o plano da Gothel entra em ação. Quando Flynn vai entregar a coroa para os irmãos Brutamontes e se livrar de vez da vida de ladrão, ele é traído. Os caras amarram ele num barco e o mandam embora sozinho, bem na frente da Rapunzel. Ela vê tudo e acha que ele fugiu com a coroa. Nesse momento, Gothel aparece do nada. Finge que veio salvar a menina e faz ela acreditar que tudo foi uma ilusão, que o mundo é cruel e que ela devia ter escutado a mãe. Rapunzel, triste e confusa, volta para a torre com Gothel. Então, lembra que Rapunzel voltou para a torre achando que o Flynn, ou melhor, Eugene, tinha abandonado ela? Pois é, ela tá lá, triste, com o coração partido, sem entender nada. Gothel tá toda feliz porque acha que ganhou de novo. Mas aí, aos pouquinhos, Rapunzel começa a ligar os pontos.
ela começa a olhar para umas pinturas antigas que ela mesma tinha feito nas paredes da torre desde criança. Aí percebe um detalhe. Aquele símbolo do sol, que aparece nas bandeiras do reino, tá em tudo quanto é canto das pinturas. E aí, bum, a ficha cai. Ela é a princesa desaparecida. Rapunzel se lembra da história da bebê que sumiu, das lanternas que aparecem todo ano no dia do seu aniversário, das imagens que ela pintava sem nem saber porquê. E percebe, eu sou aquela bebê, aquela menina sou eu. Foi tudo um plano da Gothel para esconder a verdade e manter ela presa. Agora ela tá furiosa e quer respostas. Enquanto isso, Eugene tá lá amarrado num barco, preso pelos irmãos Brutamontes, e sendo levado de volta pro castelo para ser preso de verdade. Só que ele não fica preso por muito tempo, não. Lembra dos bandidos da taverna? Aqueles grandalhões que viraram amigos da Rapunzel? Eles ajudam Eugene a escapar. E quem lidera tudo? O cavalo Maximus, claro. Esse cavalo é praticamente um herói da história, sério. Eugene corre desesperado para a torre, porque sabe que alguma coisa tá errada. Quando ele chega, sobe correndo e... pá! Gothel já tá esperando. Ela o esfaqueia. Sim, isso mesmo, uma facada. Eugene cai no chão, fraco, e Rapunzel fica desesperada. Ela quer salvar ele de qualquer jeito, mas Gothel ainda tá tentando fugir com ela. Flynn é procurado pelas autoridades há algum tempo. Agora, foi colocada uma recompensa pela sua cabeça. Ele está em fuga e encontra uma torre abandonada em meio à floresta e acha esse lugar perfeito para se esconder dos soldados que o perseguem. Dentro dessa torre, ele é recebido com uma panelada na cabeça e acaba descobrindo que este lugar é o lar de Rapunzel, uma jovem com longos cabelos loiros que esconde diversos segredos. Sem saber como é viver no mundo exterior, ela sonha, um dia, em poder sair daquela torre. E Flynn resolve ajudar Rapunzel nesta jornada. Os cabelos dela atrapalham um pouco, mas ela sabe usá-los como ninguém para se defender. A jornada de Flynn e Rapunzel lhes reserva muitas surpresas, pois os longos cabelos de Rapunzel escondem um segredo mágico que será revelado no decorrer dessa emocionante história. A fantástica história de uma princesa aprisionada por uma rainha má, que descobre segredos sobre o seu passado que podem libertá-la deste domínio para sempre. Era uma vez uma gotinha de sol que caiu do céu e virou uma flor mágica. Essa flor tinha um poder incrível. Ela podia curar tudo. Aí veio uma senhora bem velhinha e egoísta chamada Gothel, que encontrou essa flor e escondeu só para ela, para se manter jovem e bonita para sempre. Só que o tempo passou, e o rei e a rainha de um reino ficaram doentes. Eles estavam esperando um bebê e a rainha quase morreu. Os guardas do reino acharam a flor mágica, fizeram um chá com ela e deram para a rainha. Ela ficou bem de novo e logo nasceu uma menininha linda de cabelo dourado, a princesa Rapunzel. O problema é que o cabelo da Rapunzel tinha o mesmo poder da flor mágica. E a dona Gothel descobriu. O que ela fez? Invadiu o castelo à noite, roubou a bebê e fugiu. Escondeu a criança numa torre super alta, no meio da floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A menina cresceu achando que Gothel era sua mãe. Mas Gothel não era boazinha, não. Ela só queria o poder do cabelo da Rapunzel para continuar jovem. Enquanto isso, no castelo, os pais da princesa ficaram arrasados. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eles soltavam várias lanternas flutuantes no céu, na esperança de que um dia ela visse e voltasse para casa. Corta para Rapunzel. Ela já é adolescente e vive presa nessa torre com a mãe Gothel, sem poder sair nunca. Só que tem um detalhe. Todo ano, no dia do aniversário dela, aquelas luzes aparecem no céu, e ela morre de vontade de ir ver de perto. Ela sente que aquilo tem algo a ver com ela, mas Gothel sempre inventa desculpa para não deixá-la sair. Agora entra um cara chamado Flynn Rider. Ele é um ladrão esperto e charmoso que vive fugindo dos guardas. Um dia, ele rouba uma coroa do castelo e foge com 2 irmãos brutamontes que ajudaram ele. Só que Flynn dá uma de espertinho, trai os irmãos, pega a coroa só pra ele e sai correndo. É nessa fuga maluca que ele encontra a torre de Rapunzel, escondida no meio da floresta. Ele escala a torre achando que vai se esconder por um tempinho, mas não contava com uma frigideira. Sim, isso mesmo, uma frigideira. Assim que Flynn entra na torre, Rapunzel mete uma panelada na cabeça dele e deixa o cara desacordado no chão. Ela fica meio nervosa porque é a primeira vez que vê alguém diferente da Gothel, mas também fica curiosa. Esse cara veio de fora.
É a chance dela de ir ver as luzes. Flynn acorda amarrado numa cadeira com os cabelos gigantes da Rapunzel. Ela esconde a coroa que ele roubou e faz uma proposta. Você me leva para ver as luzes, e aí eu devolvo a coroa. Ele não gosta muito da ideia, mas está preso, sem saída. Então aceita. Antes de sair, Rapunzel tem um monte de emoções misturadas. Ela está animada, mas também morrendo de medo da Gothel descobrir. Afinal, ela vive ouvindo que o mundo lá fora é perigoso, que tem gente má, que ela não vai sobreviver sem a mãe. Mesmo assim, Rapunzel cria coragem, pega sua frigideira de confiança, chama Flynn e parte para fora da torre pela primeira vez na vida. E aí começa a aventura de verdade. Ela pisa na grama, sente o vento, vê o céu aberto, tudo isso pela primeira vez. É um momento mágico. Mas Flynn só quer saber de pegar a coroa de volta e fugir. Ele acha que vai se livrar dela rapidinho, mas está muito enganado. Enquanto eles seguem viagem, Gothel descobre que a torre está vazia. E adivinha? Ela fica furiosa. Não por preocupação com Rapunzel, mas porque agora ela pode perder o cabelo mágico e envelhecer de vez. Então ela também sai em busca da menina, decidida a trazê-la de volta de qualquer jeito. Então, Rapunzel e Flynn acabaram de sair da torre. Ela tá toda empolgada com o mundo lá fora. Pula, corre, rola na grama, até conversa com uma borboleta. Mas ao mesmo tempo, fica cheia de culpa por ter desobedecido Gothel. Um minuto tá gritando de alegria, no outro tá chorando e dizendo: "Sou uma filha terrível." Flynn só observa, sem saber o que fazer. Ele só quer pegar a coroa e cair fora, mas percebe que isso vai dar mais trabalho do que pensava. Flynn então tem uma ideia: levar Rapunzel a um lugar cheio de bandidos perigosos, para ver se ela se assusta e desiste da aventura. Eles vão até uma taverna chamada Pé de Esporo, um lugar esquisitão cheio de caras mal encarados. Flynn pensa: é agora que ela desiste e volta para a torre. Só que, surpresa, Rapunzel não se assusta, ela faz amizade com os bandidos. Sério, ela começa a conversar com eles, pergunta os sonhos deles e canta uma música que todo mundo acaba entrando junto. A taverna vira um karaokê animado. Os caras grandões falam que querem ser pianistas, floristas, dançarinos, e no final, todos ficam do lado dela. Quando os guardas aparecem procurando Flynn, os bandidos ajudam os dois a escaparem por um túnel secreto. Só que a fuga continua. Os guardas, o cavalo Maximus, sim, um cavalo super determinado, e até os irmãos Brutamontes que Flynn traiu estão atrás deles. No meio disso tudo, Rapunzel e Flynn acabam presos numa caverna que começa a encher de água. A coisa fica tensa. Eles acham que vão morrer ali. E é aí que Flynn conta seu verdadeiro nome, Eugene Fitzherbert. Pela primeira vez ele mostra quem ele realmente é. Mas calma, eles não morrem. Rapunzel, com seus cabelos mágicos, acende uma luz e encontra a saída. Eles escapam e pela primeira vez ficam sozinhos sem ninguém atrás. Eles se abrem um para o outro. Flynn fala da vida difícil que teve, de como inventou o nome Flynn Rider, porque queria ser como os heróis dos livros. E Rapunzel conta que está realizando um sonho só de ver o mundo lá fora. Dá pra ver que os dois estão começando a se gostar de verdade. Aí vem a manhã seguinte. E quem eles encontram? O cavalo Maximus de novo. Mas dessa vez, Rapunzel dá um jeitinho nele. Faz carinho, conversa, até convence o cavalo a deixar Flynn em paz por um dia, só para ela poder ver as lanternas. Eles seguem viagem juntos, e nesse tempo, a amizade entre Rapunzel e Flynn só cresce. Eles viram um trio super estranho e divertido. A garota do cabelo mágico, o ladrão que virou gente boa e o cavalo teimoso. Enquanto isso, Gothel não tá parada. Ela vai atrás dos irmãos Brutamontes e faz um plano maligno. Ela quer fazer Rapunzel acreditar que Flynn só tá com ela por causa da coroa. A ideia é plantar a dúvida na cabeça da menina e fazê-la voltar pra torre por vontade própria. E o plano tá indo muito bem. Mas antes disso, vem uma das cenas mais lindas do filme: o passeio de barco. Flynn leva Rapunzel para ver as lanternas. Eles sentam no barquinho e... uau! Centenas de lanternas sobem no céu. A música toca, eles se olham, o clima fica mágico. Rapunzel entrega a coroa para Flynn, mostrando que confia nele. E Flynn... bom, ele tá completamente apaixonado. Só que aí o plano da Gothel entra em ação. Quando Flynn vai entregar a coroa para os irmãos Brutamontes e se livrar de vez da vida de ladrão, ele é traído. Os caras amarram ele num barco e o mandam embora sozinho, bem na frente da Rapunzel. Ela vê tudo e acha que ele fugiu com a coroa.
Nesse momento, Gothel aparece do nada. Finge que veio salvar a menina e faz ela acreditar que tudo foi uma ilusão, que o mundo é cruel e que ela devia ter escutado a mãe. Rapunzel, triste e confusa, volta para a torre com Gothel. Então, lembra que Rapunzel voltou para a torre achando que o Flynn, ou melhor, Eugene, tinha abandonado ela? Pois é, ela tá lá, triste, com o coração partido, sem entender nada. Gothel tá toda feliz porque acha que ganhou de novo. Mas aí, aos pouquinhos, Rapunzel começa a ligar os pontos. Ela começa a olhar para umas pinturas antigas que ela mesma tinha feito nas paredes da torre desde criança. Aí percebe um detalhe. Aquele símbolo do sol, que aparece nas bandeiras do reino, tá em tudo quanto é canto das pinturas. E aí, bum, a ficha cai. Ela é a princesa desaparecida. Rapunzel se lembra da história da bebê que sumiu, das lanternas que aparecem todo ano no dia do seu aniversário, das imagens que ela pintava sem nem saber porquê. E percebe, eu sou aquela bebê, aquela menina sou eu. Foi tudo um plano da Gothel para esconder a verdade e manter ela presa. Agora ela tá furiosa e quer respostas. Enquanto isso, Eugene tá lá amarrado num barco, preso pelos irmãos Brutamontes, e sendo levado de volta para o castelo para ser preso de verdade. Só que ele não fica preso por muito tempo, não. Lembra dos bandidos da taverna? Aqueles grandalhões que viraram amigos da Rapunzel? Eles ajudam Eugene a escapar. E quem lidera tudo? O cavalo Maximus, claro. Esse cavalo é praticamente um herói da história, sério. Eugene corre desesperado para a torre, porque sabe que alguma coisa tá errada. Quando ele chega, sobe correndo e... pá! Gothel já tá esperando. Ela o esfaqueia. Sim, isso mesmo, uma facada. Eugene cai no chão, fraco, e Rapunzel fica desesperada. Ela quer salvar ele de qualquer jeito, mas Gothel ainda tá tentando fugir com ela. Flynn é procurado pelas autoridades há algum tempo. Agora, foi colocada uma recompensa pela sua cabeça. Ele está em fuga e encontra uma torre abandonada em meio à floresta e acha esse lugar perfeito para se esconder dos soldados que o perseguem. Dentro dessa torre, ele é recebido com uma panelada na cabeça e acaba descobrindo que este lugar é o lar de Rapunzel, uma jovem com longos cabelos loiros que esconde diversos segredos. Sem saber como é viver no mundo exterior, ela sonha, um dia, em poder sair daquela torre. E Flynn resolve ajudar Rapunzel nesta jornada. Os cabelos dela atrapalham um pouco, mas ela sabe usá-los como ninguém para se defender. A jornada de Flynn e Rapunzel lhes reserva muitas surpresas, pois os longos cabelos de Rapunzel escondem um segredo mágico que será revelado no decorrer dessa emocionante história. A fantástica história de uma princesa aprisionada por uma rainha má, que descobre segredos sobre o seu passado que podem libertá-la deste domínio para sempre. Era uma vez uma gotinha de sol que caiu do céu e virou uma flor mágica. Essa flor tinha um poder incrível. Ela podia curar tudo. Aí veio uma senhora bem velhinha e egoísta chamada Gothel, que encontrou essa flor e escondeu só para ela, para se manter jovem e bonita para sempre. Só que o tempo passou, e o rei e a rainha de um reino ficaram doentes. Eles estavam esperando um bebê e a rainha quase morreu. Os guardas do reino acharam a flor mágica, fizeram um chá com ela e deram para a rainha. Ela ficou bem de novo e logo nasceu uma menininha linda de cabelo dourado, a princesa Rapunzel. O problema é que o cabelo da Rapunzel tinha o mesmo poder da flor mágica. E a dona Gothel descobriu. O que ela fez? Invadiu o castelo à noite, roubou a bebê e fugiu. Escondeu a criança numa torre super alta, no meio da floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A menina cresceu achando que Gothel era sua mãe. Mas Gothel não era boazinha, não. Ela só queria o poder do cabelo da Rapunzel para continuar jovem. Enquanto isso, no castelo, os pais da princesa ficaram arrasados. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eles soltavam várias lanternas flutuantes no céu, na esperança de que um dia ela visse e voltasse para casa. Corta para Rapunzel. Ela já é adolescente e vive presa nessa torre com a mãe Gothel, sem poder sair nunca. Só que tem um detalhe. Todo ano, no dia do aniversário dela, aquelas luzes aparecem no céu, e ela morre de vontade de ir ver de perto. Ela sente que aquilo tem algo a ver com ela, mas Gothel sempre inventa desculpa para não deixá-la sair. Agora entra um cara chamado Flynn Rider. Ele é um ladrão esperto e charmoso que vive fugindo dos guardas. Um dia, ele rouba uma coroa do castelo e foge com 2 irmãos brutamontes que ajudaram ele.
Só que Flynn dá uma de espertinho, trai os irmãos, pega a coroa só pra ele e sai correndo. É nessa fuga maluca que ele encontra a torre de Rapunzel escondida no meio da floresta. Ele escala a torre achando que vai se esconder por um tempinho, mas não contava com uma frigideira. Sim, isso mesmo, uma frigideira. Assim que Flynn entra na torre, Rapunzel mete uma panelada na cabeça dele e deixa o cara desacordado no chão. Ela fica meio nervosa porque é a primeira vez que vê alguém diferente da Gothel, mas também fica curiosa. Esse cara veio de fora, é a chance dela de ir ver as luzes. Flynn acorda amarrado numa cadeira com os cabelos gigantes da Rapunzel. Ela esconde a coroa que ele roubou e faz uma proposta. Você me leva para ver as luzes, e aí eu devolvo a coroa. Ele não gosta muito da ideia, mas tá preso, sem saída. Então aceita. Antes de sair, Rapunzel tem um monte de emoções misturadas. Ela tá animada, mas também morrendo de medo da Gothel descobrir. Afinal, ela vive ouvindo que o mundo lá fora é perigoso, que tem gente má, que ela não vai sobreviver sem a mãe. Mesmo assim, Rapunzel cria coragem, pega sua frigideira de confiança, chama Flynn e parte para fora da torre pela primeira vez na vida. E aí começa a aventura de verdade. Ela pisa na grama, sente o vento, vê o céu aberto, tudo isso pela primeira vez. É um momento mágico. Mas Flynn só quer saber de pegar a coroa de volta e fugir. Ele acha que vai se livrar dela rapidinho, mas está muito enganado. Enquanto eles seguem viagem, Gothel descobre que a torre está vazia. E adivinha? Ela fica furiosa. Não por preocupação com Rapunzel, mas porque agora ela pode perder o cabelo mágico e envelhecer de vez. Então ela também sai em busca da menina, decidida a trazê-la de volta de qualquer jeito. Então, Rapunzel e Flynn acabaram de sair da torre. Ela tá toda empolgada com o mundo lá fora. Pula, corre, rola na grama, até conversa com uma borboleta. Mas ao mesmo tempo, fica cheia de culpa por ter desobedecido Gothel. Um minuto tá gritando de alegria, no outro tá chorando e dizendo: "Sou uma filha terrível." Flynn só observa, sem saber o que fazer. Ele só quer pegar a coroa e cair fora, mas percebe que isso vai dar mais trabalho do que pensava. Flynn então tem uma ideia: levar Rapunzel a um lugar cheio de bandidos perigosos, para ver se ela se assusta e desiste da aventura. Eles vão até uma taverna chamada Pé de Esporo, um lugar esquisitão cheio de caras mal encarados. Flynn pensa: é agora que ela desiste e volta para a torre. Só que, surpresa, Rapunzel não se assusta. Ela faz amizade com os bandidos. Sério. Ela começa a conversar com eles, pergunta os sonhos deles e canta uma música que todo mundo acaba entrando junto. A taverna vira um karaokê animado. Os caras grandões falam que querem ser pianistas, floristas, dançarinos, e no final, todos ficam do lado dela. Quando os guardas aparecem procurando Flynn, os bandidos ajudam os dois a escaparem por um túnel secreto. Só que a fuga continua. Os guardas, o cavalo Maximus, sim, um cavalo super determinado, e até os irmãos Brutamontes que Flynn traiu estão atrás deles. No meio disso tudo, Rapunzel e Flynn acabam presos numa caverna que começa a encher de água. A coisa fica tensa. Eles acham que vão morrer ali. E é aí que Flynn conta seu verdadeiro nome: Eugene Fitzherbert. Pela primeira vez ele mostra quem ele realmente é. Mas calma, eles não morrem. Rapunzel, com seus cabelos mágicos, acende uma luz e encontra a saída. Eles escapam e pela primeira vez ficam sozinhos sem ninguém atrás. Eles se abrem um para o outro. Flynn fala da vida difícil que teve, de como inventou o nome Flynn Rider, porque queria ser como os heróis dos livros. E Rapunzel conta que está realizando um sonho só de ver o mundo lá fora. Dá pra ver que os dois estão começando a se gostar de verdade. Aí vem a manhã seguinte. E quem eles encontram? O cavalo Maximus de novo. Mas dessa vez, Rapunzel dá um jeitinho nele. Faz carinho, conversa, até convence o cavalo a deixar Flynn em paz por um dia, só para ela poder ver as lanternas. Eles seguem viagem juntos, e nesse tempo, a amizade entre Rapunzel e Flynn só cresce. Eles viram um trio super estranho e divertido. A garota do cabelo mágico, o ladrão que virou gente boa e o cavalo teimoso. Enquanto isso, Gothel não tá parada. Ela vai atrás dos irmãos Brutamontes e faz um plano maligno. Ela quer fazer Rapunzel acreditar que Flynn só tá com ela por causa da coroa. A ideia é plantar a dúvida na cabeça da menina e fazê-la voltar pra torre por vontade própria. E o plano tá indo muito bem. Mas antes disso, vem uma das cenas mais lindas do filme: o passeio de barco. Flynn leva Rapunzel para ver as lanternas.
Eles sentam no barquinho e, uau, centenas de lanternas sobem no céu. A música toca, eles se olham, o clima fica mágico. Rapunzel entrega a coroa para Flynn, mostrando que confia nele. E Flynn, bom, ele tá completamente apaixonado. Só que aí o plano da Gothel entra em ação. Quando Flynn vai entregar a coroa para os irmãos Brutamontes e se livrar de vez da vida de ladrão, ele é traído. Os caras amarram ele num barco e o mandam embora sozinho, bem na frente da Rapunzel. Ela vê tudo e acha que ele fugiu com a coroa. Nesse momento, Gothel aparece do nada. Finge que veio salvar a menina e faz ela acreditar que tudo foi uma ilusão, que o mundo é cruel e que ela devia ter escutado a mãe. Rapunzel, triste e confusa, volta para a torre com Gothel. Então, lembra que Rapunzel voltou para a torre achando que o Flynn, ou melhor, Eugene, tinha abandonado ela? Pois é, ela tá lá, triste, com o coração partido, sem entender nada. Gothel tá toda feliz porque acha que ganhou de novo. Mas aí, aos pouquinhos, Rapunzel começa a ligar os pontos. Ela começa a olhar para umas pinturas antigas que ela mesma tinha feito nas paredes da torre desde criança. Aí percebe um detalhe. Aquele símbolo do sol, que aparece nas bandeiras do reino, tá em tudo quanto é canto das pinturas. E aí, bum, a ficha cai. Ela é a princesa desaparecida. Rapunzel se lembra da história da bebê que sumiu, das lanternas que aparecem todo ano no dia do seu aniversário, das imagens que ela pintava sem nem saber porquê. E percebe, eu sou aquela bebê, aquela menina sou eu. Foi tudo um plano da Gothel para esconder a verdade e manter ela presa. Agora ela tá furiosa e quer respostas. Enquanto isso, Eugene tá lá amarrado num barco, preso pelos irmãos Brutamontes, e sendo levado de volta pro castelo para ser preso de verdade. Só que ele não fica preso por muito tempo, não. Lembra dos bandidos da taverna? Aqueles grandalhões que viraram amigos da Rapunzel? Eles ajudam Eugene a escapar. E quem lidera tudo? O cavalo Maximus, claro. Esse cavalo é praticamente um herói da história, sério. Eugene corre desesperado para a torre, porque sabe que alguma coisa tá errada. Quando ele chega, sobe correndo e... pá! Gothel já tá esperando. Ela o esfaqueia. Sim, isso mesmo, uma facada. Eugene cai no chão, fraco, e Rapunzel fica desesperada. Ela quer salvar ele de qualquer jeito, mas Gothel ainda tá tentando fugir com ela. Flynn é procurado pelas autoridades há algum tempo. Agora, foi colocada uma recompensa pela sua cabeça. Ele está em fuga e encontra uma torre abandonada em meio à floresta e acha esse lugar perfeito para se esconder dos soldados que o perseguem. Dentro dessa torre, ele é recebido com uma panelada na cabeça e acaba descobrindo que este lugar é o lar de Rapunzel, uma jovem com longos cabelos loiros que esconde diversos segredos. Sem saber como é viver no mundo exterior, ela sonha, um dia, em poder sair daquela torre. E Flynn resolve ajudar Rapunzel nesta jornada. Os cabelos dela atrapalham um pouco, mas ela sabe usá-los como ninguém para se defender. A jornada de Flynn e Rapunzel lhes reserva muitas surpresas, pois os longos cabelos de Rapunzel escondem um segredo mágico que será revelado no decorrer dessa emocionante história. A fantástica história de uma princesa aprisionada por uma rainha má, que descobre segredos sobre o seu passado que podem libertá-la deste domínio para sempre. Era uma vez uma gotinha de sol que caiu do céu e virou uma flor mágica. Essa flor tinha um poder incrível. Ela podia curar tudo. Aí veio uma senhora bem velhinha e egoísta chamada Gothel, que encontrou essa flor e escondeu só para ela, para se manter jovem e bonita para sempre. Só que o tempo passou, e o rei e a rainha de um reino ficaram doentes. Eles estavam esperando um bebê e a rainha quase morreu. Os guardas do reino acharam a flor mágica, fizeram um chá com ela e deram para a rainha. Ela ficou bem de novo e logo nasceu uma menininha linda de cabelo dourado, a princesa Rapunzel. O problema é que o cabelo da Rapunzel tinha o mesmo poder da flor mágica. E a dona Gothel descobriu. O que ela fez? Invadiu o castelo à noite, roubou a bebê e fugiu. Escondeu a criança numa torre super alta, no meio da floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A menina cresceu achando que Gothel era sua mãe. Mas Gothel não era boazinha, não. Ela só queria o poder do cabelo da Rapunzel para continuar jovem. Enquanto isso, no castelo, os pais da princesa ficaram arrasados. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eles soltavam várias lanternas flutuantes no céu, na esperança de que um dia ela visse e voltasse para casa.
Corta para Rapunzel. Ela já é adolescente e vive presa nessa torre com a mãe Gothel, sem poder sair nunca. Só que tem um detalhe. Todo ano, no dia do aniversário dela, aquelas luzes aparecem no céu, e ela morre de vontade de ir ver de perto. Ela sente que aquilo tem algo a ver com ela, mas Gothel sempre inventa desculpa para não deixá-la sair. Agora entra um cara chamado Flynn Rider. Ele é um ladrão esperto e charmoso que vive fugindo dos guardas. Um dia, ele rouba uma coroa do castelo e foge com 2 irmãos brutamontes que ajudaram ele. Só que Flynn dá uma de espertinho, trai os irmãos, pega a coroa só pra ele e sai correndo. É nessa fuga maluca que ele encontra a torre de Rapunzel, escondida no meio da floresta. Ele escala a torre achando que vai se esconder por um tempinho, mas não contava com uma frigideira. Sim, isso mesmo, uma frigideira. Assim que Flynn entra na torre, Rapunzel mete uma panelada na cabeça dele e deixa o cara desacordado no chão. Ela fica meio nervosa porque é a primeira vez que vê alguém diferente da Gothel, mas também fica curiosa. Esse cara veio de fora. É a chance dela de ir ver as luzes. Flynn acorda amarrado numa cadeira com os cabelos gigantes da Rapunzel. Ela esconde a coroa que ele roubou e faz uma proposta. Você me leva para ver as luzes, e aí eu devolvo a coroa. Ele não gosta muito da ideia, mas tá preso, sem saída. Então aceita. Antes de sair, Rapunzel tem um monte de emoções misturadas. Ela tá animada, mas também morrendo de medo da Gothel descobrir. Afinal, ela vive ouvindo que o mundo lá fora é perigoso, que tem gente má, que ela não vai sobreviver sem a mãe. Mesmo assim, Rapunzel cria coragem, pega sua frigideira de confiança, chama Flynn e parte para fora da torre pela primeira vez na vida. E aí começa a aventura de verdade. Ela pisa na grama, sente o vento, vê o céu aberto, tudo isso pela primeira vez. É um momento mágico. Mas Flynn só quer saber de pegar a coroa de volta e fugir. Ele acha que vai se livrar dela rapidinho, mas está muito enganado. Enquanto eles seguem viagem, Gothel descobre que a torre está vazia. E adivinha? Ela fica furiosa. Não por preocupação com Rapunzel, mas porque agora ela pode perder o cabelo mágico e envelhecer de vez. Então ela também sai em busca da menina, decidida a trazê-la de volta de qualquer jeito. Então, Rapunzel e Flynn acabaram de sair da torre. Ela tá toda empolgada com o mundo lá fora. Pula, corre, rola na grama, até conversa com uma borboleta. Mas ao mesmo tempo, fica cheia de culpa por ter desobedecido Gothel. Um minuto tá gritando de alegria, no outro tá chorando e dizendo: "Sou uma filha terrível." Flynn só observa, sem saber o que fazer. Ele só quer pegar a coroa e cair fora, mas percebe que isso vai dar mais trabalho do que pensava. Flynn então tem uma ideia: levar Rapunzel a um lugar cheio de bandidos perigosos, para ver se ela se assusta e desiste da aventura. Eles vão até uma taverna chamada Pé de Esporo, um lugar esquisitão cheio de caras mal encarados. Flynn pensa: é agora que ela desiste e volta para a torre. Só que, surpresa, Rapunzel não se assusta. Ela faz amizade com os bandidos. Sério. Ela começa a conversar com eles, pergunta os sonhos deles e canta uma música que todo mundo acaba entrando junto. A taverna vira um karaokê animado. Os caras grandões falam que querem ser pianistas, floristas, dançarinos, e no final, todos ficam do lado dela. Quando os guardas aparecem procurando Flynn, os bandidos ajudam os dois a escaparem por um túnel secreto. Só que a fuga continua. Os guardas, o cavalo Maximus, sim, um cavalo super determinado, e até os irmãos Brutamontes que Flynn traiu estão atrás deles. No meio disso tudo, Rapunzel e Flynn acabam presos numa caverna que começa a encher de água. A coisa fica tensa. Eles acham que vão morrer ali. E é aí que Flynn conta seu verdadeiro nome, Eugene Fitzherbert. Pela primeira vez ele mostra quem ele realmente é. Mas calma, eles não morrem. Rapunzel, com seus cabelos mágicos, acende uma luz e encontra a saída. Eles escapam e pela primeira vez ficam sozinhos sem ninguém atrás. Eles se abrem um para o outro. Flynn fala da vida difícil que teve, de como inventou o nome Flynn Rider, porque queria ser como os heróis dos livros. E Rapunzel conta que está realizando um sonho só de ver o mundo lá fora. Dá pra ver que os dois estão começando a se gostar de verdade. Aí vem a manhã seguinte. E quem eles encontram? O cavalo Maximus de novo. Mas dessa vez, Rapunzel dá um jeitinho nele. Faz carinho, conversa, até convence o cavalo a deixar Flynn em paz por um dia, só para ela poder ver as lanternas. Eles seguem viagem juntos,
E nesse tempo, a amizade entre Rapunzel e Flynn só cresce. Eles viram um trio super estranho e divertido. A garota do cabelo mágico, o ladrão que virou gente boa e o cavalo teimoso. Enquanto isso, Gothel não tá parada. Ela vai atrás dos irmãos Brutamontes e faz um plano maligno. Ela quer fazer Rapunzel acreditar que Flynn só tá com ela por causa da coroa. A ideia é plantar a dúvida na cabeça da menina e fazê-la voltar pra torre por vontade própria. E o plano tá indo muito bem. Mas antes disso, vem uma das cenas mais lindas do filme. O passeio de barco. Flynn leva Rapunzel para ver as lanternas. Eles sentam no barquinho e... uau! Centenas de lanternas sobem no céu. A música toca, eles se olham, o clima fica mágico. Rapunzel entrega a coroa para Flynn, mostrando que confia nele. E Flynn... bom, ele tá completamente apaixonado. Só que aí o plano da Gothel entra em ação. Quando Flynn vai entregar a coroa para os irmãos Brutamontes e se livrar de vez da vida de ladrão, ele é traído. Os caras amarram ele num barco e o mandam embora sozinho, bem na frente da Rapunzel. Ela vê tudo e acha que ele fugiu com a coroa. Nesse momento, Gothel aparece do nada. Finge que veio salvar a menina e faz ela acreditar que tudo foi uma ilusão, que o mundo é cruel e que ela devia ter escutado a mãe. Rapunzel, triste e confusa, volta para a torre com Gothel. Então, lembra que Rapunzel voltou para a torre achando que o Flynn, ou melhor, Eugene, tinha abandonado ela? Pois é, ela tá lá, triste, com o coração partido, sem entender nada. Gothel tá toda feliz porque acha que ganhou de novo. Mas aí, aos pouquinhos, Rapunzel começa a ligar os pontos. Ela começa a olhar para umas pinturas antigas que ela mesma tinha feito nas paredes da torre desde criança. Aí percebe um detalhe. Aquele símbolo do sol, que aparece nas bandeiras do reino, tá em tudo quanto é canto das pinturas. E aí, bum, a ficha cai. Ela é a princesa desaparecida. Rapunzel se lembra da história da bebê que sumiu, das lanternas que aparecem todo ano no dia do seu aniversário, das imagens que ela pintava sem nem saber porquê. E percebe, eu sou aquela bebê, aquela menina sou eu. Foi tudo um plano da Gothel para esconder a verdade e manter ela presa. Agora ela tá furiosa e quer respostas. Enquanto isso, Eugene tá lá amarrado num barco, preso pelos irmãos Brutamontes, e sendo levado de volta pro castelo para ser preso de verdade. Só que ele não fica preso por muito tempo, não. Lembra dos bandidos da taverna? Aqueles grandalhões que viraram amigos da Rapunzel? Eles ajudam Eugene a escapar. E quem lidera tudo? O cavalo Maximus, claro. Esse cavalo é praticamente um herói da história, sério. Eugene corre desesperado para a torre, porque sabe que alguma coisa tá errada. Quando ele chega, sobe correndo e... pá! Gothel já tá esperando. Ela o esfaqueia. Sim, isso mesmo, uma facada. Eugene cai no chão, fraco, e Rapunzel fica desesperada. Ela quer salvar ele de qualquer jeito, mas Gothel ainda tá tentando fugir com ela. Flynn é procurado pelas autoridades há algum tempo. Agora, foi colocada uma recompensa pela sua cabeça. Ele está em fuga e encontra uma torre abandonada em meio à floresta e acha esse lugar perfeito para se esconder dos soldados que o perseguem. Dentro dessa torre, ele é recebido com uma panelada na cabeça e acaba descobrindo que este lugar é o lar de Rapunzel, uma jovem com longos cabelos loiros que esconde diversos segredos. Sem saber como é viver no mundo exterior, ela sonha, um dia, em poder sair daquela torre. E Flynn resolve ajudar Rapunzel nesta jornada. Os cabelos dela atrapalham um pouco, mas ela sabe usá-los como ninguém para se defender. A jornada de Flynn e Rapunzel lhes reserva muitas surpresas, pois os longos cabelos de Rapunzel escondem um segredo mágico que será revelado no decorrer dessa emocionante história. A fantástica história de uma princesa aprisionada por uma rainha má, que descobre segredos sobre o seu passado que podem libertá-la deste domínio para sempre. Era uma vez uma gotinha de sol que caiu do céu e virou uma flor mágica. Essa flor tinha um poder incrível. Ela podia curar tudo. Aí veio uma senhora bem velhinha e egoísta chamada Gothel, que encontrou essa flor e escondeu só para ela, para se manter jovem e bonita para sempre. Só que o tempo passou, e o rei e a rainha de um reino ficaram doentes. Eles estavam esperando um bebê e a rainha quase morreu. Os guardas do reino acharam a flor mágica, fizeram um chá com ela e deram para a rainha. Ela ficou bem de novo e logo nasceu uma menininha linda de cabelo dourado, a princesa Rapunzel. O problema é que o cabelo da Rapunzel tinha o mesmo poder da flor mágica.
E a Dona Gothel descobriu. O que ela fez? Invadiu o castelo à noite, roubou a bebê e fugiu. Escondeu a criança numa torre super alta, no meio da floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A menina cresceu achando que Gothel era sua mãe, mas Gothel não era boazinha, não. Ela só queria o poder do cabelo da Rapunzel para continuar jovem. Enquanto isso, no castelo, os pais da princesa ficaram arrasados. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eles soltavam várias lanternas flutuantes no céu, na esperança de que um dia ela visse e voltasse para casa. Corta para Rapunzel. Ela já é adolescente e vive presa nessa torre com a mãe Gothel, sem poder sair nunca. Só que tem um detalhe. Todo ano, no dia do aniversário dela, aquelas luzes aparecem no céu, e ela morre de vontade de ir ver de perto. Ela sente que aquilo tem algo a ver com ela, mas Gothel sempre inventa desculpa para não deixá-la sair. Agora entra um cara chamado Flynn Rider. Ele é um ladrão esperto e charmoso que vive fugindo dos guardas. Um dia, ele rouba uma coroa do castelo e foge com 2 irmãos brutamontes que ajudaram ele. Só que Flynn dá uma de espertinho, trai os irmãos, pega a coroa só pra ele e sai correndo. É nessa fuga maluca que ele encontra a torre de Rapunzel escondida no meio da floresta. Ele escala a torre achando que vai se esconder por um tempinho, mas não contava com uma frigideira. Sim, isso mesmo, uma frigideira. Assim que Flynn entra na torre, Rapunzel mete uma panelada na cabeça dele e deixa o cara desacordado no chão. Ela fica meio nervosa porque é a primeira vez que vê alguém diferente da Gothel, mas também fica curiosa. Esse cara veio de fora, é a chance dela de ir ver as luzes. Flynn acorda amarrado numa cadeira com os cabelos gigantes da Rapunzel. Ela esconde a coroa que ele roubou e faz uma proposta. Você me leva para ver as luzes, e aí eu devolvo a coroa. Ele não gosta muito da ideia, mas tá preso, sem saída. Então aceita. Antes de sair, Rapunzel tem um monte de emoções misturadas. Ela tá animada, mas também morrendo de medo da Gothel descobrir. Afinal, ela vive ouvindo que o mundo lá fora é perigoso, que tem gente má, que ela não vai sobreviver sem a mãe. Mesmo assim, Rapunzel cria coragem, pega sua frigideira de confiança, chama Flynn e parte para fora da torre pela primeira vez na vida. E aí começa a aventura de verdade. Ela pisa na grama, sente o vento, vê o céu aberto, tudo isso pela primeira vez. É um momento mágico. Mas Flynn só quer saber de pegar a coroa de volta e fugir. Ele acha que vai se livrar dela rapidinho, mas está muito enganado. Enquanto eles seguem viagem, Gothel descobre que a torre está vazia. E adivinha? Ela fica furiosa. Não por preocupação com Rapunzel, mas porque agora ela pode perder o cabelo mágico e envelhecer de vez. Então ela também sai em busca da menina, decidida a trazê-la de volta de qualquer jeito. Então, Rapunzel e Flynn acabaram de sair da torre. Ela tá toda empolgada com o mundo lá fora. Pula, corre, rola na grama, até conversa com uma borboleta. Mas ao mesmo tempo, fica cheia de culpa por ter desobedecido Gothel. Um minuto tá gritando de alegria, no outro tá chorando e dizendo: "Sou uma filha terrível." Flynn só observa, sem saber o que fazer. Ele só quer pegar a coroa e cair fora, mas percebe que isso vai dar mais trabalho do que pensava. Flynn então tem uma ideia: levar Rapunzel a um lugar cheio de bandidos perigosos, para ver se ela se assusta e desiste da aventura. Eles vão até uma taverna chamada Pé de Esporo, um lugar esquisitão cheio de caras mal encarados. Flynn pensa: é agora que ela desiste e volta para a torre. Só que, surpresa, Rapunzel não se assusta. Ela faz amizade com os bandidos. Sério. Ela começa a conversar com eles, pergunta os sonhos deles e canta uma música que todo mundo acaba entrando junto. A taverna vira um karaokê animado. Os caras grandões falam que querem ser pianistas, floristas, dançarinos, e no final, todos ficam do lado dela. Quando os guardas aparecem procurando Flynn, os bandidos ajudam os dois a escaparem por um túnel secreto. Só que a fuga continua. Os guardas, o cavalo Maximus, sim, um cavalo super determinado, e até os irmãos Brutamontes que Flynn traiu estão atrás deles. No meio disso tudo, Rapunzel e Flynn acabam presos numa caverna que começa a encher de água. A coisa fica tensa. Eles acham que vão morrer ali. E é aí que Flynn conta seu verdadeiro nome, Eugene Fitzherbert. Pela primeira vez ele mostra quem ele realmente é. Mas calma, eles não morrem. Rapunzel, com seus cabelos mágicos, acende uma luz e encontra a saída. Eles escapam
e pela primeira vez ficam sozinhos sem ninguém atrás. Eles se abrem um para o outro. Flynn fala da vida difícil que teve, de como inventou o nome Flynn Rider, porque queria ser como os heróis dos livros. E Rapunzel conta que está realizando um sonho só de ver o mundo lá fora. Dá pra ver que os dois estão começando a se gostar de verdade. Aí vem a manhã seguinte. E quem eles encontram? O cavalo Maximus de novo. Mas dessa vez, Rapunzel dá um jeitinho nele. Faz carinho, conversa, até convence o cavalo a deixar Flynn em paz por um dia, só para ela poder ver as lanternas. Eles seguem viagem juntos, e nesse tempo, a amizade entre Rapunzel e Flynn só cresce. Eles viram um trio super estranho e divertido. A garota do cabelo mágico, o ladrão que virou gente boa e o cavalo teimoso. Enquanto isso, Gothel não tá parada. Ela vai atrás dos irmãos Brutamontes e faz um plano maligno. Ela quer fazer Rapunzel acreditar que Flynn só tá com ela por causa da coroa. A ideia é plantar a dúvida na cabeça da menina e fazê-la voltar pra torre por vontade própria. E o plano tá indo muito bem. Mas antes disso, vem uma das cenas mais lindas do filme: o passeio de barco. Flynn leva Rapunzel para ver as lanternas. Eles sentam no barquinho e... uau! Centenas de lanternas sobem no céu. A música toca, eles se olham, o clima fica mágico. Rapunzel entrega a coroa para Flynn, mostrando que confia nele. E Flynn... bom, ele tá completamente apaixonado. Só que aí o plano da Gothel entra em ação. Quando Flynn vai entregar a coroa para os irmãos Brutamontes e se livrar de vez da vida de ladrão, ele é traído. Os caras amarram ele num barco e o mandam embora sozinho, bem na frente da Rapunzel. Ela vê tudo e acha que ele fugiu com a coroa. Nesse momento, Gothel aparece do nada. Finge que veio salvar a menina e faz ela acreditar que tudo foi uma ilusão, que o mundo é cruel e que ela devia ter escutado a mãe. Rapunzel, triste e confusa, volta para a torre com Gothel. Então, lembra que Rapunzel voltou para a torre achando que o Flynn, ou melhor, Eugene, tinha abandonado ela? Pois é, ela tá lá, triste, com o coração partido, sem entender nada. Gothel tá toda feliz porque acha que ganhou de novo. Mas aí, aos pouquinhos, Rapunzel começa a ligar os pontos. Ela começa a olhar para umas pinturas antigas que ela mesma tinha feito nas paredes da torre desde criança. Aí percebe um detalhe. Aquele símbolo do sol, que aparece nas bandeiras do reino, tá em tudo quanto é canto das pinturas. E aí, bum, a ficha cai. Ela é a princesa desaparecida. Rapunzel se lembra da história da bebê que sumiu, das lanternas que aparecem todo ano no dia do seu aniversário, das imagens que ela pintava sem nem saber porquê. E percebe, eu sou aquela bebê, aquela menina sou eu. Foi tudo um plano da Gothel para esconder a verdade e manter ela presa. Agora ela tá furiosa e quer respostas. Enquanto isso, Eugene tá lá amarrado num barco, preso pelos irmãos Brutamontes, e sendo levado de volta pro castelo para ser preso de verdade. Só que ele não fica preso por muito tempo, não. Lembra dos bandidos da taverna? Aqueles grandalhões que viraram amigos da Rapunzel? Eles ajudam Eugene a escapar. E quem lidera tudo? O cavalo Maximus, claro. Esse cavalo é praticamente um herói da história, sério. Eugene corre desesperado para a torre, porque sabe que alguma coisa tá errada. Quando ele chega, sobe correndo e... pá! Gothel já tá esperando. Ela o esfaqueia. Sim, isso mesmo, uma facada. Eugene cai no chão, fraco, e Rapunzel fica desesperada. Ela quer salvar ele de qualquer jeito, mas Gothel ainda tá tentando fugir com ela. Flynn é procurado pelas autoridades há algum tempo. Agora, foi colocada uma recompensa pela sua cabeça. Ele está em fuga e encontra uma torre abandonada em meio à floresta e acha esse lugar perfeito para se esconder dos soldados que o perseguem. Dentro dessa torre, ele é recebido com uma panelada na cabeça e acaba descobrindo que este lugar é o lar de Rapunzel, uma jovem com longos cabelos loiros que esconde diversos segredos. Sem saber como é viver no mundo exterior, ela sonha, um dia, em poder sair daquela torre. E Flynn resolve ajudar Rapunzel nesta jornada. Os cabelos dela atrapalham um pouco, mas ela sabe usá-los como ninguém para se defender. A jornada de Flynn e Rapunzel lhes reserva muitas surpresas, pois os longos cabelos de Rapunzel escondem um segredo mágico que será revelado no decorrer dessa emocionante história. A fantástica história de uma princesa aprisionada por uma rainha má, que descobre segredos sobre o seu passado que podem libertá-la deste domínio para sempre. Era uma vez uma gotinha de sol que caiu do céu e virou uma flor mágica.
Essa flor tinha um poder incrível. Ela podia curar tudo. Aí veio uma senhora bem velhinha e egoísta chamada Gothel, que encontrou essa flor e escondeu só para ela, para se manter jovem e bonita para sempre. Só que o tempo passou, e o rei e a rainha de um reino ficaram doentes. Eles estavam esperando um bebê e a rainha quase morreu. Os guardas do reino acharam a flor mágica, fizeram um chá com ela e deram para a rainha. Ela ficou bem de novo e logo nasceu uma menininha linda de cabelo dourado, a princesa Rapunzel. O problema é que o cabelo da Rapunzel tinha o mesmo poder da flor mágica. E a dona Gothel descobriu. O que ela fez? Invadiu o castelo à noite, roubou a bebê e fugiu. Escondeu a criança numa torre super alta, no meio da floresta, onde ninguém podia encontrá-la. A menina cresceu achando que Gothel era sua mãe. Mas Gothel não era boazinha, não. Ela só queria o poder do cabelo da Rapunzel para continuar jovem. Enquanto isso, no castelo, os pais da princesa ficaram arrasados. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eles soltavam várias lanternas flutuantes no céu, na esperança de que um dia ela visse e voltasse para casa. Corta para Rapunzel. Ela já é adolescente e vive presa nessa torre com a mãe Gothel, sem poder sair nunca. Só que tem um detalhe. Todo ano, no dia do aniversário dela, aquelas luzes aparecem no céu, e ela morre de vontade de ir ver de perto. Ela sente que aquilo tem algo a ver com ela, mas Gothel sempre inventa desculpa para não deixá-la sair. Agora entra um cara chamado Flynn Rider. Ele é um ladrão esperto e charmoso que vive fugindo dos guardas. Um dia, ele rouba uma coroa do castelo e foge com 2 irmãos brutamontes que ajudaram ele. Só que Flynn dá uma de espertinho, trai os irmãos, pega a coroa só pra ele e sai correndo. É nessa fuga maluca que ele encontra a torre de Rapunzel escondida no meio da floresta. Ele escala a torre achando que vai se esconder por um tempinho, mas não contava com uma frigideira. Sim, isso mesmo, uma frigideira. Assim que Flynn entra na torre, Rapunzel mete uma panelada na cabeça dele e deixa o cara desacordado no chão. Ela fica meio nervosa porque é a primeira vez que vê alguém diferente da Gothel, mas também fica curiosa. Esse cara veio de fora, é a chance dela de ir ver as luzes. Flynn acorda amarrado numa cadeira com os cabelos gigantes da Rapunzel. Ela esconde a coroa que ele roubou e faz uma proposta. Você me leva para ver as luzes, e aí eu devolvo a coroa. Ele não gosta muito da ideia, mas tá preso, sem saída, então aceita. Antes de sair, Rapunzel tem um monte de emoções misturadas. Ela tá animada, mas também morrendo de medo da Gothel descobrir. Afinal, ela vive ouvindo que o mundo lá fora é perigoso, que tem gente má, que ela não vai sobreviver sem a mãe. Mesmo assim, Rapunzel cria coragem, pega sua frigideira de confiança, chama Flynn e parte para fora da torre pela primeira vez na vida. E aí começa a aventura de verdade. Ela pisa na grama, sente o vento, vê o céu aberto, tudo isso pela primeira vez. É um momento mágico. Mas Flynn só quer saber de pegar a coroa de volta e fugir. Ele acha que vai se livrar dela rapidinho, mas está muito enganado. Enquanto eles seguem viagem, Gothel descobre que a torre está vazia. E adivinha? Ela fica furiosa. Não por preocupação com Rapunzel, mas porque agora ela pode perder o cabelo mágico e envelhecer de vez. Então ela também sai em busca da menina, decidida a trazê-la de volta de qualquer jeito. Então, Rapunzel e Flynn acabaram de sair da torre. Ela tá toda empolgada com o mundo lá fora. Pula, corre, rola na grama, até conversa com uma borboleta. Mas ao mesmo tempo, fica cheia de culpa por ter desobedecido Gothel. Um minuto tá gritando de alegria, no outro tá chorando e dizendo: "Sou uma filha terrível." Flynn só observa, sem saber o que fazer. Ele só quer pegar a coroa e cair fora, mas percebe que isso vai dar mais trabalho do que pensava. Flynn então tem uma ideia: levar Rapunzel a um lugar cheio de bandidos perigosos, para ver se ela se assusta e desiste da aventura. Eles vão até uma taverna chamada Pé de Esporo, um lugar esquisitão cheio de caras mal encarados. Flynn pensa: é agora que ela desiste e volta para a torre. Só que, surpresa, Rapunzel não se assusta. Ela faz amizade com os bandidos. Sério. Ela começa a conversar com eles, pergunta os sonhos deles e canta uma música que todo mundo acaba entrando junto. A taverna vira um karaokê animado. Os caras grandões falam que querem ser pianistas, floristas, dançarinos, e no final, todos ficam do lado dela. Quando os guardas aparecem procurando Flynn, os bandidos ajudam os dois a escaparem por um túnel secreto.
Só que a fuga continua. Os guardas, o cavalo Maximus, sim, um cavalo super determinado. E até os irmãos Brutamontes que Flynn traiu estão atrás deles. No meio disso tudo, Rapunzel e Flynn acabam presos numa caverna que começa a encher de água. A coisa fica tensa. Eles acham que vão morrer ali. E é aí que Flynn conta seu verdadeiro nome, Eugene Fitzherbert. Pela primeira vez ele mostra quem ele realmente é. Mas calma, eles não morrem. Rapunzel, com seus cabelos mágicos, acende uma luz e encontra a saída. Eles escapam e pela primeira vez ficam sozinhos sem ninguém atrás. Eles se abrem um para o outro. Flynn fala da vida difícil que teve, de como inventou o nome Flynn Rider, porque queria ser como os heróis dos livros. E Rapunzel conta que está realizando um sonho só de ver o mundo lá fora. Dá pra ver que os dois estão começando a se gostar de verdade. Aí vem a manhã seguinte. E quem eles encontram? O cavalo Maximus de novo. Mas dessa vez, Rapunzel dá um jeitinho nele. Faz carinho, conversa, até convence o cavalo a deixar Flynn em paz por um dia, só para ela poder ver as lanternas. Eles seguem viagem juntos, e nesse tempo, a amizade entre Rapunzel e Flynn só cresce. Eles viram um trio super estranho e divertido. A garota do cabelo mágico, o ladrão que virou gente boa e o cavalo teimoso. Enquanto isso, Gothel não tá parada. Ela vai atrás dos irmãos Brutamontes e faz um plano maligno. Ela quer fazer Rapunzel acreditar que Flynn só tá com ela por causa da coroa. A ideia é plantar a dúvida na cabeça da menina e fazê-la voltar pra torre por vontade própria. E o plano tá indo muito bem. Mas antes disso, vem uma das cenas mais lindas do filme, o passeio de barco. Flynn leva Rapunzel para ver as lanternas. Eles sentam no barquinho e... uau! Centenas de lanternas sobem no céu. A música toca, eles se olham, o clima fica mágico. Rapunzel entrega a coroa para Flynn, mostrando que confia nele. E Flynn... bom, ele tá completamente apaixonado. Só que aí o plano da Gothel entra em ação. Quando Flynn vai entregar a coroa para os irmãos Brutamontes e se livrar de vez da vida de ladrão, ele é traído. Os caras amarram ele num barco e o mandam embora sozinho, bem na frente da Rapunzel. Ela vê tudo e acha que ele fugiu com a coroa. Nesse momento, Gothel aparece do nada. Finge que veio salvar a menina e faz ela acreditar que tudo foi uma ilusão, que o mundo é cruel e que ela devia ter escutado a mãe. Rapunzel, triste e confusa, volta para a torre com Gothel. Então, lembra que Rapunzel voltou para a torre achando que o Flynn, ou melhor, Eugene, tinha abandonado ela? Pois é, ela tá lá, triste, com o coração partido, sem entender nada. Gothel tá toda feliz porque acha que ganhou de novo. Mas aí, aos pouquinhos, Rapunzel começa a ligar os pontos. Ela começa a olhar para umas pinturas antigas que ela mesma tinha feito nas paredes da torre desde criança. Aí percebe um detalhe. Aquele símbolo do sol, que aparece nas bandeiras do reino, tá em tudo quanto é canto das pinturas. E aí, bum, a ficha cai. Ela é a princesa desaparecida. Rapunzel se lembra da história da bebê que sumiu, das lanternas que aparecem todo ano no dia do seu aniversário, das imagens que ela pintava sem nem saber porquê. E percebe, eu sou aquela bebê, aquela menina sou eu. Foi tudo um plano da Gothel para esconder a verdade e manter ela presa. Agora ela tá furiosa e quer respostas. Enquanto isso, Eugene tá lá amarrado num barco, preso pelos irmãos Brutamontes, e sendo levado de volta pro castelo para ser preso de verdade. Só que ele não fica preso por muito tempo, não. Lembra dos bandidos da taverna? Aqueles grandalhões que viraram amigos da Rapunzel? Eles ajudam Eugene a escapar. E quem lidera tudo? O cavalo Maximus, claro. Esse cavalo é praticamente um herói da história, sério. Eugene corre desesperado para a torre, porque sabe que alguma coisa tá errada. Quando ele chega, sobe correndo e... pá! Gothel já tá esperando. Ela o esfaqueia. Sim, isso mesmo, uma facada. Eugene cai no chão, fraco, e Rapunzel fica desesperada. Ela quer salvar ele de qualquer jeito, mas Gothel ainda tá tentando fugir com ela. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.